design e acessibilidade. Há um número significativo de pessoas com deficiência no mundo. Tendo o Brasil como exemplo, o censo demográfico apresentado pelo IBGE em 2010 apontou cerca de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência vivendo no país, sendo que 35 milhões são deficientes visuais. Apesar de refletir grande parte da população, são claras as barreiras que esse público enfrenta no dia a dia, pois as iniciativas de inclusão em ambientes de convívio social são limitadas e, muitas vezes, inexistentes. Portanto, falar sobre acessibilidade é falar sobre inclusão. Propor soluções pensadas em pessoas com características específicas é uma das melhores formas de promover a qualidade de vida para todos. Assim, pessoas com habilidades, necessidades e interesses variados, sejam ou não em decorrência de envelhecimento ou de deficiências, devem ser beneficiadas por propostas de ambientes, produtos e serviços acessíveis, que não as discriminem. É comum associar acessibilidade somente a pessoas com deficiências como, por exemplo, visual, auditiva, física e intelectual, uma vez que essas pessoas sofrem impacto direto da existência de barreiras nos diversos ambientes que frequentam e produtos que utilizam. Entretanto, de acordo com a ABNT, a acessibilidade é definida como a possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, buscando um desenho universal. Isso nos mostra que a acessibilidade está diretamente ligada à qualidade de vida de todos numa sociedade, e não somente de um grupo específico. O conceito de acessibilidade é dividido em 6 dimensões. 1. Acessibilidade arquitetônica. Não deve haver barreiras ambientais físicas no meio urbano. Um exemplo de aplicação desse conceito são os pisos táteis, que orientam os caminhos para as pessoas com deficiência visual. 2. Acessibilidade comunicacional. Não deve haver barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual, como, por exemplo, o braille existente em quadros informativos em pontos de ônibus. 3. Acessibilidade instrumental. Não deve haver barreira nos instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo, trabalho e de lazer. Temos como exemplo os teclados em braille ou softwares para cego poderem ouvir textos. 4. Acessibilidade metodológica. Não deve haver barreiras nos métodos e técnicas de estudo. Temos como exemplo aulas baseadas nas inteligências múltiplas. 5. Acessibilidade programática. Não deve haver barreiras invisíveis integradas em políticas públicas, como leis e decretos, e normas ou regulamentos, institucionais, empresariais e etc. 6. Acessibilidade atitudinal. Não deve haver preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Exemplos são programas e práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da convivência na diversidade humana. Para entendermos a relação da acessibilidade e design, podemos entender o conceito de design universal. Ele surgiu em 1993 por Ron Macy e está relacionado ao desenvolvimento de produtos e de ambientes para serem utilizados pelo maior número de pessoas possível, sem precisar de adaptações nem ajustes para que uma pessoa possa utilizá-lo. O campo do design universal se baseia em 7 princípios para a criação de um produto. 1. Uso equitativo. O design é útil e comercializável para pessoas com diferentes habilidades. Como exemplo, portas automáticas que são úteis, tanto para cadeirantes quanto para pessoas que têm as mãos ocupadas. 2. Flexibilidade no uso. O design acomoda uma ampla variedade de preferências, como, por exemplo, tesouras com encaixes maiores, que proporcionam o uso com as 2 mãos, permitindo que possamos alterá-las durante as tarefas muito repetitivas. 3. Ser simples e intuitivo. O design é fácil de entender, independentemente do nível de conhecimento ou habilidades. Por exemplo, botões de emergência com uso de cores e símbolos altamente conhecidos. 4. Informação perceptível. O design comunica a informação necessária independentemente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário. Como exemplo, pequenas ranhuras no teclado do celular
que revela onde estão as funções mais importantes, sem que o usuário tenha que olhar para as teclas. 5. Tolerância ao erro. O design minimiza perigos e consequências de ações acidentais ou não intencionais, como, por exemplo, uma pistola de pregos. O usuário deve pressionar a trava de segurança para só então puxar o gatilho. Isso minimiza a chance do usuário atirar em alguém ou em algum objeto por acidente. 6. Baixo esforço físico. O design deve ser usado confortavelmente e com o mínimo de fadiga. Como exemplo, uma maçaneta, que não requer que o usuário segure-a totalmente para ser aberta. Neste exemplo, ela ainda pode ser usada com a mão fechada ou mesmo com o cotovelo. 7. Tamanho e espaço para aproximação e uso. Tamanho apropriado e espaço são oferecidos para uso, independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. Como, por exemplo, portas largas nas estações de metrô que podem acomodar tanto cadeirantes quanto trabalhadores com pacotes ou bagagem. Mas todo produto consegue ser usado por todos? Por mais que se pratique o design universal, não quer dizer que qualquer produto ou ambiente possa sempre ser usado por todos em quaisquer condições. Por isso o campo de estudo da acessibilidade no design, que é justamente pensar no desenvolvimento de produtos, serviços e espaço para as pessoas que possuem algum tipo de impedimento ou restrição. Recapitulando tudo que foi explicado sobre design universal e acessibilidade, vamos para um exemplo de aplicação desses conceitos muito frequente em nosso dia a dia. As notas de dinheiro usadas atualmente no Brasil, em circulação desde 2012, possuem diferentes tamanhos e marcas táteis no canto inferior direito, oferecendo um recurso confiável para reconhecimento e diferenciação das cédulas para deficientes visuais. Agora que você já sabe o que é acessibilidade, você consegue pensar em um produto do seu dia a dia que possui um design universal? Comenta aí! Se você quer saber mais sobre o assunto, dê uma olhada nos links e nas referências na descrição.